O que é interessante é o seguinte, beleza, o tema ele é muito relevante, porque quando você pensa hoje no ambiente escolar, principalmente na atualidade, né, você tem muitas coisas que acontecem, envolve muitos temas, nós vamos entrar inclusive num deles daqui a pouco. Mas por que é importante para o professor? Acho que aí entra agora, e mesmo para quem não é professor, por que esse tema ele é importante? Para o professor que está na sala de aula e para aquele que não é professor. Por que eu preciso estar por dentro desses direitos, de como eu tenho que me defender, o que pode e o que não pode, dentro desse ambiente escolar? Ótima pergunta, Fábio. Para o professor, nós, enquanto professores, a pessoa que estudou pedagogia ou qualquer da licenciatura, certamente ele teve uma disciplina lá, com 80 horas ou um pouco menos, 60 horas, sobre legislação educacional. Então, isso é uma determinação legal, então todos nós tivemos essa disciplina, onde a gente estudou ali um pouquinho da Constituição Federal, a LDB, um pouquinho do ECA. O que é o problema nesse aspecto aqui? Na licenciatura, a abordagem que se dá às leis são uma abordagem pedagógica, no sentido de como você aplica aquela lei, aquelas questões que estão ali na legislação, mas com um viés pedagógico, Fábio. Ele não é um viés jurídico. Nós, enquanto profissionais do direito, nós temos um outro olhar para a lei. E, a partir daí, o que acontece? Como o professor ele estuda a lei com um viés pedagógico, ele não consegue fazer a interpretação daquele conjunto de normas, de leis, com o seu reflexo jurídico. Ou seja, tem lá na LB um mandamento, um artigo lá que fala que tem que acontecer a educação de tal forma. Tudo bem. E se o professor não agir de acordo com aquele mandamento e ele for demandado judicialmente? Esse aspecto aqui, ele não conhece, ele não sabe, ele não sequer ele consegue criar elementos dentro da sala de aula e na documentação escolar capaz de se proteger e ter uma boa defesa numa demanda administrativa. Olha só. Para os pais ou para alguém que tem um filho, é responsável por uma criança em idade escolar, o livro ele é importante porque ele vai ter um conhecimento das diversas normas aplicáveis no ambiente escolar, para ele poder cobrar a escola, saber ver se naquele ambiente onde o filho dele está estudando é um ambiente que está tendo os direitos do seu filho respeitado. Olha só. Então, assim, claro que o foco ele é para o professor, mas o pai também se beneficia, porque ao ler aquilo dali, ao contrário senso, ele consegue identificar. Então, esse aí é o ponto importante para que o professor ele entenda. Porque, como eu falei no início, o professor, se ele for buscar lá direito do professor, se ele jogar no Google direito do professor, ele vai encontrar artigos relacionados ao quê? A lei trabalhista, a CLT ali, essa coisa, o que é o direito dele, essas questões. Ele não vai encontrar esses detalhes aqui. Se eu preencher um livro de classe com uma informação equivocada, e se ocorrer um processo administrativo ou judicial, o que vai acontecer? Ele não vai encontrar essa resposta. Aliás,